Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que nos acompanha à distância, por favor, reserve uma garrafa ou um recipiente com água para que seja fluidificado durante toda a nossa reunião. Ao término do estudo que é oferecido através da internet, uma musiquinha ficará tocando para que favoreça a nossa mentalização para os passes à distância. Uma boa noite a todos. Então vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal. Do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Xavier, a lição 30. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso, a resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da soberbice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite, agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e os demais abnegados trabalhadores, muitos dos quais sempre estão aqui conosco, sempre na orientação e no amparo de toda e qualquer tarefa de nossa casa. Mestre amigo, estamos aqui reunidos em mais uma noite de terça-feira. Quantas boas vibrações nos circundam e estamos aqui envidando esforços para estarmos serenando nossa alma, serenando os nossos pensamentos, a fim de que possamos usufruir dessas benesses que chegam para cada um de nós sem distinção. A tua luz, a tua boa vibração, a nos guiar, a nos orientar sempre. E muito mais do que recebemos, somos sempre agradecidos. E no meio desses agradecimentos, te pedimos também, Mestre, que os envie até Deus nosso Pai, por todo o seu amparo, por todo o seu amor e principalmente por toda a sua misericórdia para conosco. Mestre, somos eternos pedintes e estamos a te pedir para que nossa reunião transcorra a contento, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Por favor, toca a fonte da nossa irmã Inês, que oferecerá para nós as reflexões da noite de hoje. E assim, cada vez mais e mais aprendizado, cada vez mais orientações, para que possamos fazer o melhor, aproveitarmos essa oportunidade, que é estarmos aqui, habitando este planeta temporariamente. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada
a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Inês? Olá, irmãos. Boa noite a todas. Hoje vamos dar continuidade às reflexões do capítulo 28 do Evangelho, que trata da coletânea de preces espíritas, e o item de hoje é o item 38, que se chama Hora de Dormir. Bem interessante, né? Em se tratando de preces, a hora de dormir ganha um destaque, né? Para a gente refletir sobre esse momento, né? Isso é, o momento que antecede o sono. Antes de falar de sono, vamos falar um pouco sobre vigília, que é esse estado aqui que nos encontramos, né? Um estado fisiológico e de consciência que a pessoa está acordada e desperta. Então é nesse estado que nós temos de pensar no estado de sono, porque há um planejamento para dormir, há uma necessidade de que nós estejamos mais próximos de Deus nesse momento. E vamos ver por quê, né? Então esse estado de vigília é um estado complementar ao sono. Então esse estado ele é caracterizado pela percepção sensorial da atividade motora voluntária, isso é, tudo que nós desejamos fazer, conscientemente nós vamos fazer. Nós vamos escolher a página, nós vamos nos sentar, nós vamos colocar um copo d'água ao nosso lado, se assim preferirmos, etc, etc. Pode ser algo silencioso no pensamento e pode ser algo também bastante planejado, desejado, né, e escolhido. Qual é a página, qual é o livro, qual o sentimento que nos move naquele momento que antecede o nosso sono. Esse estado de vigília, gente, é crucial para as funções cognitivas, para a interação com o ambiente, essencial para a aprendizagem, para o desenvolvimento pessoal e das nossas atividades. E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma escolha consciente, né? O que vamos fazer, como vamos fazer o momento que antecede o sono. Nós nos preparamos, tomamos banho, trocamos de roupa, armamos a cama, há todo um preparo. Sem contar que vai no nosso pensamento sobre as situações que virão no dia seguinte, as nossas pré-ocupações. Sem contar essa parte. Estou falando do que realmente antecede o sono. Então, nós temos de usar as nossas funções, todas do nosso corpo, para que a gente tenha êxito. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente diz que vai fazer a prece, mas o sono nos vence, o cansaço nos vence. Alguém nos chama, o telefone toca e nós esquecemos de fazer a prece. Ou então fazemos uma prece rápida, sem grandes reflexões. Não é mesmo? Isso é muito comum de acontecer. Então é por isso que estou falando dessa atenção, né? E o sono, então, o que é o sono? O sono é um estado de repouso normal e periódico que no homem e naqueles animais superiores é caracterizado especialmente pela supressão da atividade perceptiva e motora involuntária. Isso é, a gente não tem essa consciência do que está fazendo e o nosso corpo não responde daquela forma automática, consciente, algo que a gente deseja fazer. Esse sono, ele é variável em grau de profundidade e nós sabemos disso, sonos muito leves, sonos pesados, sonos que parece que realmente as pessoas dizem, nossa, você parece que morreu, chamei e você não ouviu, o extremo cansaço do corpo. Então, para que a gente evite ser surpreendido com o extremo cansaço, a gente tem que tornar a ação da prece na hora do sono o mais consciente possível. Quais são então as funções do sono? Os espíritos nos esclarecem. Repouso do corpo, repouso das forças orgânicas, nós nem sabemos, muitas vezes nós estamos precisando disso, né? Mas também reparação das forças morais.
como assim? Precisamos reparar nossas forças morais. Os reforços positivos que recebemos do apoio da espiritualidade é extremamente importante para o porvir, para o dia seguinte, para algo que estamos empreendendo, para uma demanda que estamos vivenciando. E por isso, cada vez mais, temos de estar vigilante a isso. Porque pelo efeito do sono, o corpo recupera seus elementos que perdeu durante o dia na sua atividade de vigília. Suas energias são consumidas, pela atenção, pela concentração, pelo planejamento, organização de ações. Nós queimamos muita energia. Mas como é que nós vamos fazer tudo isso e receber esse amparo na hora do sono? Qual é a importância da gente saber disso, É porque esse repouso corpóreo, pelo adormecimento dos sentidos, que leva o corpo a essa inconsciência, essa insensibilidade, faz com que o nosso espírito se afaste um pouco desse corpo, apesar de manter-se ligado a ele, e vá se distrair, ou aprender, ou ter como conhecidos, ou empreender no plano espiritual. Por isso a importância de nos prepararmos na hora do sono, para não sermos surpreendidos, que ao invés de descansar, voltemos mais cansados, ou fatigados, ou irritados, ou tristes. Por que isso acontece? Vamos entender. O que acontece então com o espírito na hora do sono? O espírito precisa repousar? Não. O espírito não precisa repousar. Ele volita, ele se desloca, ele compreende, ele dialoga, ele pactua, ele aprende, ele ensina, palpita. Olha só quanta coisa. Uma vez liberto do corpo, o espírito então, ampliado em suas percepções, ele consegue interagir muito com os outros espíritos. Quando a gente interage com os outros, influenciamos. Então, por aí vocês já podem ter uma dica. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, como se desprende em parte da matéria e entra então em gozo das faculdades do espírito e vai retemperar-se, isso é, ganhar forças, ânimos, entre outros espíritos. Que outros espíritos são esses? Aqueles que nós sintonizamos. Então, isso depende das nossas escolhas. Depende do que estamos envolvidos. E estamos envolvidos não é só nessa hora do sono. Estávamos envolvidos durante a vigília, conscientemente fazendo escolhas e, portanto, na hora desse desprendimento, naturalmente o espírito se desloca até a área do nosso interesse. E por isso é muito importante e é de total responsabilidade nossa com quem vamos encontrar, do que vamos tratar e o que vamos fazer com isso. Porque estamos escolhendo, não é mesmo? Então, use o espírito deslocado, ele abre o que vê, que ouve, e ali ele recebe da conselho. Então, ao despertar, esses conselhos recebidos, essas orientações recebidas, aparecem como forma de intuição. O que muitas vezes nós temos situações resolvidas, tanto que há um ditado, nada como um dia tras do outro e uma noite no meio. Uma noite no meio, mas não é uma noite inativa. Não é que há um milagre, é que nós fomos buscar a solução para a questão que estávamos envolvidos. Então, naturalmente, nós vamos atrás daquilo que nos interessa. E os espíritos dizem que, no entanto, nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Então, veja bem, meus irmãos, que é aqui o uso do livre-arbítrio. Se não escolhemos
bem essa liberdade, fatalmente nós caímos no equívoco, né? Então, se não nos adiantamos numa escolha, certamente nos atrasamos. Então, se nós conservarmos espíritos muito imperfeitos à nossa volta, por conta das nossas ideias, das nossas intenções, dos nossos atos, obviamente, esses instintos serão despertos em nós mesmos a uma conversação, a um acordo, a uma proximidade. Então, ali nós perdemos a oportunidade de fazer boas escolhas, de avançar um pouco mais na senda das nossas questões pessoais, ou até em questões de grande porte. Porque estamos envolvidos em uma sociedade onde temos um papel e onde certamente levantamos uma bandeira por uma causa. E quem somos nós? Quem somos nós conosco mesmo? Que causa militamos? Que ideia temos? Quais são os nossos interesses? É aquele que apresentamos durante o dia ou aquele que tentamos esconder durante o dia? Então, devemos procurar e nos esforçar durante o dia para manter uma frequência de bons pensamentos, para que a gente possa sintonizar também os bons espíritos. Porque a gente não muda de uma hora para outra, sabemos disso, nem quando desencarnamos, porque vamos em busca daquilo que nos interessa. Então vocês imaginam a hora do sono, que teoricamente é algo rápido, nós vamos ali e voltamos. Então, se buscamos os nossos iguais, nós vamos então para lugares onde podemos exercitar o nosso livre-arbítrio e fazer as escolhas que são interessantes para nós, que muitas vezes nós nem conhecemos conscientemente. No entanto, as nossas falas e comportamentos dão notícia de quem verdadeiramente somos e do que escolhemos. E essa escolha é livre? É sim. Deus não fere aquilo que nos deu como livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio está sempre ligado à responsabilidade moral de nossas ações. Constitui um aprendizado para o espírito poder escolher e principalmente arcar com a responsabilidade dessas escolhas e suas consequências. Santo Agostinho vai falar do livre-arbítrio como um dom de Deus que permite o homem escolher entre o bem e o mal. E o mal só acontece pela ausência do bem, isso é, pela ausência da prática do bem, pela ausência da escolha na prática do bem. E, obviamente, pelo mau uso dessa liberdade de escolha. Então, o mal está na qualidade da escolha feita e surge justamente da desobediência, dessa escolha de se afastar de Deus, utilizando a liberdade para buscar bens inferiores. Por isso é que devemos redobrar a nossa responsabilidade e a nossa vigilância enquanto conscientes. Porque o que sintonizamos, o que falamos, o que cobramos, isso é, no que agimos, em que militamos, é que vai nos levar a esse encontro ao cair no sono. O Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que fala da emancipação da alma, traz várias orientações interessantes e seria bom que todos nós lêssemos um pouco mais. Na pergunta 401, Kardec pergunta assim aos espíritos: durante o sono a alma repousa como o corpo? E os espíritos dizem que não. O espírito jamais está inativo. Ora, meus irmãos, certamente que não. Considerando que o próprio corpo físico não para totalmente. Veja, nós dormimos, nós não somos conscientes para mexer nossa mão, nosso pé, para pegar um copo d'água. No entanto, o aparelho cardiorrespiratório não para.
Nosso coração bate, nossa respiração funciona, para que a gente tenha vida mantida. Se tivermos comido muito, há uma digestão em curso, ela não para. É difícil? Imagine. E o corpo se adequa a isso. E o sono é pesado? O sono é agitado? O sono é trabalhoso? E os hormônios são liberados? São. Então, se o corpo, as funções estão ali trabalhando, mesmo que a gente esteja inconsciente dessa questão motora e tudo mais, o espírito, então, pega daquele tempo. O espírito vai em busca daquilo que lhe interessa. O corpo é para ele um trave, uma âncora. Imagina o espírito podendo ver, volitar, se transferir de um lugar para outro, encontrar pessoas queridas. Olha isso. Ele vai embora. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem no corpo e, não precisando deste então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Olha isso. Então, temos chance de encontrar amigos distantes, se assim Deus nos permitir. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Olha, vocês sabiam disso? A gente vai palpitar lá no futuro. A gente vai interferir, caso Deus permita, nesse futuro. É claro que quanto mais adiantado o espírito, mais possibilidades ele tem de se deslocar e de se comunicar desta forma. Já na pergunta 402, do mesmo capítulo, nós vamos encontrar assim, que o espírito com estes viajam, isso é, viajam com outros espíritos, conversam e se instruem. Olha que oportunidade incrível. Olha que oportunidade bacana da gente pedir essa intervenção, essa assistência. Imagina se instruir durante o sono físico. Quantas e quantas vezes nós aqui combinamos, vamos nos encontrar com algo mais e vamos realizar um trabalho, e muitas vezes os espíritos nos dizem, logo mais nos encontraremos para dar continuidade ao trabalho. Então, meus irmãos, isso é real e é extremamente importante que a gente se prepare para a hora do sono, porque já sabemos que não é nada de inatividade, muito ao contrário, é intensamente produtivo e pode ser muito bom se a gente então se envolver nessa tarefa. Olha só o que os Espíritos dizem: trabalham mesmo em obras que lhe deparam concluídas quando volvem, morrendo na Terra, ao mundo espiritual. Então veja bem que a interferência, o planejamento de ações, ele se dá, isso é, unindo céus e terras, sem problema, tempo e espaço. Olha que coisa maravilhosa, né? E na pergunta 410, de onde vêm então as ideias que trazemos? Meio que já está respondido isso, né? Porque o espírito goza de suas faculdades com maior amplitude e também, frequentemente, são os conselhos que os outros espíritos lhe dão. Então, o espírito ele tem essa consciência, porque estamos nessa experiência, mas somos um espírito imortal. E a maior parte do arcabouço que trazemos não fica aqui explícito, mas quando dormimos podemos acessar esse material. Temos tantas habilidades, né? Às vezes não utilizamos, mas nessa hora pode ser utilizado se for interesse do espírito. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos na vida corporal, na pergunta 467, Kardec vai perguntar assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Porque aí, no caso dos espíritos bons, nós vamos em busca de coisas que elevam. Mas e quando temos os arrastamentos, os planejamentos de golpe?
e outras situações que nos inferiorizam. Como fica? Da mesma forma, nos reunimos. Mas o homem pode evitar isso? Os espíritos dizem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam uns aos outros, porque seus pensamentos os atraem. Então, da mesma forma, quando combinamos um encontro, um passeio, uma viagem, uma conversa, um bate-papo, nós vamos procurar os que se assemelham às nossas ideias e interesses. Da mesma forma, quando estamos com pensamentos tortuosos, também buscamos esses companheiros que têm essas mesmas ideias. Então imagine que sonos assustados, sonos angustiantes podemos ter. Imagine também que, se não houver um devido preparo, possamos ser arrastados pelas situações do dia, as perturbações, os medos, as angústias, a sonos e sonhos desanimadores, perturbadores, assustadores. Novamente, a responsabilidade é nossa de trazer para a consciência o dever de melhorar a qualidade do nosso sono. Consequentemente, melhorar a qualidade da vida como um todo. Porque não cessa a atividade do espírito. Na pergunta 471, diz assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que conhecemos a causa, devemos atribuir unicamente a uma disposição física? Será que é produto só do nosso corpo? Que dormimos mal, que estávamos muito cansados? Será que é apenas isso? E os espíritos dizem que é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais em contato com os espíritos e que tivesses contato com eles durante o sono. Então veja o tamanho da interferência. Não vamos atribuir tudo aos nossos irmãos, porque de qualquer forma somos nós que os buscamos. Sabemos que quando fechamos essa porta da casa mental para essas influenciações, para essa área de interesse, nós não vamos ter acesso. Mas quando abrimos a porta para o belo, para a arte, para a música, para a luz, para a paz, para a harmonia, para o agradecimento, nós também temos contato com as benesses do plano espiritual superior. Então, o que nós temos de pedir? O que nós vamos pedir então para a hora do sono? E o Evangelho, lá no capítulo 28, no item 15, vai falar que a gente analisa as nossas necessidades, são pessoais. Podem ser necessidades físicas, passageiras, mas podem ser necessidades espirituais. Podem ser necessidades em relação às nossas virtudes. Que a gente se fortaleça, que a gente se estimule pela fé, pelo trabalho, pela esperança. Né? Então, os espíritos vão dizer: pedir aos bons espíritos a força para resistir à influência dos maus, em vigília e no sono. Preservar do orgulho e da presunção, isentar do ciúme, do ódio, da malevolência e de todo sentimento contrário à caridade. Isso não é exercício da vigília? Isso não é exercício do cotidiano? Então, tal qual você vive, tal qual você dorme. O Evangelho, no capítulo 12, que fala da perfeição moral, na pergunta 19, todo mundo conhece essa, porque Santo Agostinho vai falar sobre conhece a ti mesmo. E ele fala que esse conhecimento é a chave do progresso individual. Mas não é só do progresso individual. Porque se nós influenciamos uns aos outros, é a chave do progresso. Se com as minhas palavras, meus comportamentos, minhas orientações, meus palpites,
eu influencio meu irmão em vigília ou em sono, e agora nós já sabemos disso. Então, precisamos fazer essa autoanálise. E quando é que ele orienta? Na hora de dormir, ao final do dia, ao final de cada dia. Depois de uma autoanálise, como nos orienta Santo Agostinho, vamos observar se temos ou não condição de nos afastarmos dos maus espíritos. Se aquilo que nós fazemos, cobramos, praticamos, ensinamos, influenciamos, se isso nos livra do assédio dos espíritos maus. Porque eles nos conhecem muito bem, porque somos imperfeitos, e aí eles vão sintonizar com os nossos calcanhares de Aquiles e vão justamente nos cutucar naquela parte, seja a intolerância, seja a impaciência, seja a ira, seja o que for. Então, se puder, no final dessa autoanálise, dizer que o nosso dia foi bom, né? Se a gente puder dormir realmente em paz, com a nossa consciência, aquela que fica obnubilada quando a gente está dormindo, se a gente pode, dessa forma, descansar, a gente pode também aguardar sem receio o despertar numa outra vida. Porque dormir é morrer um pouquinho. E como o Espírito obra nesse desenlace noturno, imagino também a nossa partida da mesma forma, tomando consciência das escolhas que fizemos, entendendo, agindo e sentindo a repercussão dessas escolhas no plano espiritual. Então, meus irmãos, muito importante a gente compreender a ação da prece, a transmissão desse pensamento, dessa intenção, para que a gente tenha uma noite tranquila, que a gente possa acalmar nosso coração, ampliar nossos sentidos e as possibilidades que a gente possa resolver as questões, aceitar as situações, entender, ser dócil, resignado, manter a fé e o bom ânimo nesse aprendizado. E lá no capítulo 27, no item 9, quando fala da ação da prece, só para a gente não esquecer, a prece é uma invocação. Nós solicitamos. Nós temos de alcançar a espiritualidade em nós, nos aproximar de Deus, de Jesus e de todos os nossos companheiros. Então essa invocação se dá mediante a uma ação em que o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ser por objeto de um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. As preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Pedir é o nosso dever. A resolução depende de muita coisa. Desse processo de aprendizagem, do merecimento, de realmente um trabalho que é feito em vigília sob consciência, para que a gente atinja esse outro lado quando inconscientes, mas não sem a responsabilidade. Então os Espíritos nos orientam que nós nos elevemos, eleve o nosso pensamento, porque aquele que se acha compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus se eleva. Quando sinta aproximar-se do sono, peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara. Então veja bem, aos espíritos amigos, aos familiares, aos nossos irmãos simpáticos com a causa espírita,
com a nossa bandeira da fé, da moral de Jesus, né? A fim de que venham juntar-se-lhes nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Nós pedimos livramento das questões, mas precisamos pedir, muitas vezes, discernimento, força e fé, para que possamos vencer as adversidades. As adversidades são o caminho para a perfeição, porque vão fazer com que nós utilizemos tudo que já temos aprendido até aqui. As nossas potencialidades e outras potências que são, como o texto aqui diz, favorecidas pelos conselhos dos bons espíritos. Então, meus irmãos, que tenhamos a coragem de fazer a nossa autoanálise, que tenhamos a coragem de modificar as nossas ações e que tenhamos a coragem de nos manter em vigília na hora que formos dormir, para que a gente possa fazer a prece necessária, encomendando ao Espírito que aprenda, que aproveite a oportunidade e não que se equivoque. Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que possamos ter uma noite tranquila e nos lembrar do nosso compromisso de orar antes de dormir. Será que dá tempo daquela musiquinha? 3 minutos? Não temos. Mas eu deixo para vocês, ouçam uma música linda de Carlinhos Conceição chamada Espiritualidade. Ouçam, procurem no YouTube, ouçam a música. Ela é uma prece cantada, é uma solicitação aos amigos espirituais pelo amparo, mas, sobretudo, é um compromisso da gente se ligar ao nosso Pai maior. Fiquem com Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Então, mais uma vez, vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, esse primeiro momento de nossa reunião já vai terminando. Agradecidos estamos por tudo que estamos recebendo até aqui. Por essas boas vibrações, por esses fluidos positivos, por essas pétalas de rosas que caem sobre cada um de nós, pela página de abertura, pelas reflexões trazidas por nossa irmã, e ainda teremos muito mais. Muito obrigado, Mestre. Te agradecemos de coração por essa leveza, por essa paz que vamos aprendendo a conquistar através desse estudo permanente do Evangelho Bendito, bússola renovadora dos nossos pensamentos e de nossas atitudes. Vamos conquistar, estamos conquistando. Vamos melhorar, estamos melhorando. É tão bom saber que através do nosso esforço, do nosso cuidado, das nossas reflexões, nós vamos melhorando. Obrigado por tudo, Mestre. Mais uma vez te pedimos, por favor, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo, por seu amor, que não sabemos nem mensurar, por tudo que Ele representa para nós e como Ele nos olha, como Ele nos observa e como Ele nos dá oportunidades. Mestre Jesus, toca a fronte de cada irmão médium passista que logo estarão atuando lá nos seus grupos de trabalho. Que cada um deles possa ser um grande medianeiro, transmissor das melhores vibrações que vem de você,
que vem de toda essa espiritualidade amiga. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. E nós sempre sabemos que Tu estás conosco. Tu estás no meio de nós. Mas nós continuamos no nosso trabalho, envidando esforços para estarmos vibrando na Tua face. E sob a Tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus.